Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje continuando com o assunto multiplicação de polinômios. Aqui nós temos os exemplos, transformar quadrado em multiplicação. Quando tiver dessa forma, x mais 4 ao quadrado, como que eu transformo esse x mais 4 ao quadrado, elevado ao quadrado, em uma multiplicação? Ou seja, aqui eu tenho a potência, certo? O quadrado. O quadrado significa que eu vou multiplicar a base, aqui no caso o x mais 4, duas vezes. Então, x mais 4 ao quadrado é igual a x mais 4 vezes x mais 4. Ou seja, essa base aqui, x mais 4, ela foi multiplicada duas vezes, uma dúzia. Então, x mais 4 ao quadrado ou x mais 4 vezes x mais 4 é a mesma coisa, certo? Então, como que eu vou resolver agora? É só multiplicar aqui, x vezes o x, depois o x vezes o 4, depois o 4 vezes o x, depois o 4 vezes o 4, certo? X vezes x ao quadrado. Mais e mais. X vezes 4. 4x. Agora outro 4. Mais e mais. 4 vezes x. 4x. Mais e mais. 4 vezes 4 é 16. Pronto, aí deu essa multiplicação. X ao quadrado mais 4x mais 4x mais 16. Pronto, observamos que 4x mais 4x são semelhantes, porque tem a mesma parte lateral, ou seja, então eles podem ser somados. Então, vai ficar como a resposta final, x ao quadrado, 4x mais 4x vão ser 8x mais 16. Pronto, então essa é a resposta, o resultado final da minha multiplicação, certo? Agora aqui eu tenho y menos 5 elevado ao quadrado. Eu tenho que transformar esses quadrados aqui em uma multiplicação. Como que eu faço isso? Então é só pegar o expoente aqui, no caso ele é 2. O expoente é quantas vezes eu vou multiplicar a base. A base aqui é y menos 5. Então eu vou multiplicar y menos 5 duas vezes. Então vai ficar como? Vai ficar assim, y menos 5 vezes y menos 5. Pronto. Y menos 5 ao quadrado é y menos 5 vezes y menos 5, certo? Porque aqui eu tenho 2, significa que eu vou pegar essa base aqui, y menos 5, e multiplicar duas vezes. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, y vezes y, depois y vezes 5. Y vezes y é y ao quadrado. Mais e menos, que o y é positivo, o 5 é negativo, menos y vezes 5, 5y. Agora é o 5 com y, menos, que é o 5 é negativo, o y é positivo. Menos e mais, menos. 5 vezes y, 5y. E agora a última multiplicação, 5 vezes 5, menos e menos, aí já vai dar mais, porque os dois são negativos, menos e menos mais. 5 vezes 5, 25. Pronto, observamos que aqui menos 5y e menos 5y são semelhantes, porque tem a mesma parte lateral. Então é só fazer o quê? Y ao quadrado. E aqui eu posso juntar menos 5, que vai ser menos 10y mais 25. Então, esse é o polinômio, o resultado da multiplicação do y menos 5 duas vezes. Vai dar um trinômio, y ao quadrado menos 10y mais 25. Agora, aqui na segunda parte, eu tenho algumas expressões para serem escritas na forma reduzida, certo? Então, isso aqui são expressões algébricas para mim reduzir ela ao máximo possível. Então, aqui eu observo que eu tenho aqui multiplicações, né? E subtração e adição. Adição, subtração e multiplicação, tudo misturado. Então, o que eu vou resolver aqui primeiro? Eu vou calcular as multiplicações aqui, né? Então, aqui eu tenho y vezes y ao quadrado e y vezes 1. Tenho essa multiplicação a fazer. Aqui para frente tem mais multiplicação, y vezes y vezes 6. Aqui eu tenho y vezes y ao quadrado, y vezes 3 e y vezes 2, certo? Então, eu vou calcular essas multiplicações. Então, vai ficar y vezes y ao quadrado. Então, é só somar aqui 1 mais 2. Então, vai dar y ao cubo, certo? Y ao cubo. Aqui o y é positivo, mais e menos é menos. Y vezes 1. Y vezes 1 é y. Porque todo número vezes 1 é o próprio número, né? Qualquer número vezes 1 vai ser o próprio número. Agora que eu tenho essa outra multiplicação,
y vezes y. O y aqui é negativo e o y aqui é positivo. Menos e mais, é menos. Vou colocar aqui. Y vezes y ao quadrado. Porque eu somo aqui, ó, é 1 mais 1, certo? Menos e mais, menos. Aí eu tenho aqui y vezes 6. Y vezes 6 é 6y. Só juntar 6y, certo? Então, fiz a segunda multiplicação. Ó. Menos e mais, menos. Y vezes y ao quadrado. Menos e mais, menos. Y vezes 6, 6y. Pronto. Agora, tem outra multiplicação aqui. Ó. O y que é positivo. Positivo, positivo. Dá mais. Vou colocar aqui, mais. Y vezes y. Y ao cubo. Y vezes y ao quadrado. Soma aqui 1 mais 2, 3. Agora aqui, mais e menos. É menos. Que mais aqui, menos aqui. Mais y vezes 3y. Vou colocar... aqui eu faço como se fosse aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Y que eu somo os expoentes. 1 mais 1. Então, vai dar 3y ao quadrado, certo? Mais e mais. Mais. Y vezes 2. Então, vai ser 2y. Só juntar. 2y, certo? 2y. Pronto, aí deu essa multiplicação. Aí não tem mais multiplicação. Agora é só adição e subtração. Aí eu vou ter que agrupar por semelhança agora, certo? Por semelhança. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o y ao cubo. Ele é semelhante com quem? Ele é semelhante com mais y ao cubo, ó. Mais y ao cubo. Certo? Então, não tem mais y ao cubo. Então, só tem esses dois semelhantes, certo? Agora que eu tenho, agora eu vou para y ao quadrado. Tem y ao quadrado? Tem aqui. Então, eu tenho aqui, ó, menos y ao quadrado. Menos y ao quadrado. Aí eu tenho aqui menos 3y ao quadrado. Menos 3y ao quadrado. Aí não tem mais quadrado. Então, só tem esses dois semelhantes. Tem esses dois semelhantes, y ao cubo, e esses dois semelhantes, y ao quadrado. Pronto, agora vamos ver y. Y eu tenho aqui o menos y, certo? Menos y. Eu tenho aqui o menos 6y, escrevo agrupando. E eu tenho aqui o mais 2y. Pronto, mais 2y. Pronto, aí agrupei todo mundo, certo? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver, ó. Y ao cubo com y ao cubo. Na adição eu somo aqui, ó, 1 mais 1, ó. Eu somo o coeficiente numérico. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, vai dar 2y ao cubo. A parte literal não muda, não é isso? Mesma coisa que y ao quadrado. Posso juntar que tem a mesma parte literal. Aqui é menos 1 e aqui menos 3. Posso juntar, vai dar menos 4. Menos 4y ao quadrado. A parte literal não muda, só conserva. E aqui eu tenho, ó, menos 1, menos 6, mais 2. Menos 1, menos 6 eu junto. Ó, menos 1 menos 6 dá menos 7, que é sinal igual. E menos 7 mais 2 eu subtrai, vai dar menos 5. 7 tira 2, 5. Então, menos 5. Menos 5y. Pronto. Aí esses aqui não se misturam porque são diferentes, não são semelhantes, certo? Então, esse é o resultado do meu polinômio, certo? O resultado final. Que não pode se juntar mais. E aí, no caso, porque eles não têm a mesma parte literal, eles não se misturam, certo? Só soma e subtrai polinômios com a mesma parte literal. No caso aqui, y ao cubo é a mesma parte literal, somou 1 mais 1, 2. Aqui, menos 1, menos 3 deu menos 4, conservou o y ao quadrado. Menos 1, menos 6 deu menos 7, mais 2 deu menos 5y, a parte literal é conservada. Só modifica a parte literal na multiplicação e na divisão. Aqui, quando eu multiplico, ó, y vezes y ao quadrado, 1 mais 2, 3. Ó. Y vezes y, eu somo 1 mais 1, 2. Y vezes y ao quadrado, 1 mais 2, 3. Na multiplicação, sim. Na adição e subtração, não. Agora que nós temos uma segunda expressão, né? Vou puxar mais para cima. Aí eu vou multiplicar, aqui eu tenho multiplicações. Eu tenho 6 vezes o y ao quadrado, o x ao quadrado. Eu tenho 6 vezes o xy e o 6 vezes y ao quadrado. Aqui eu tenho 3 vezes 2 xy, aqui eu tenho 3 vezes x ao quadrado e o 3 vezes y ao quadrado. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 6 vezes x ao quadrado, então vai dar 6x ao quadrado. Mais e menos, menos 6 vezes xy, vai dar 6xy, certo? Mais e mais, mais 6 vezes y ao quadrado, 6y ao quadrado. Pronto, multipliquei. Agora eu vou para outro grupo de multiplicações aqui, ó. O 3 é negativo, menos 3. Menos 3 vezes menos 2, ó. Menos e menos já vai dar mais. 3 vezes 2 é 6, então vai dar 6xy, certo?
Menos 3 com mais x agora aqui, ó. Menos e mais, vai ser menos. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos e menos, aí vai ser mais. 3 vezes y ao quadrado vai ser 3y ao quadrado. Pronto. Não tenho mais multiplicação, certo? Agora só ficou a adição e subtração aqui. Eu vou agrupar, em adição e subtração a gente agrupa por semelhança. Entendeu? Semelhança é o que tem a mesma parte literal, certo? Então aqui eu tenho aqui, ó, 6x ao quadrado. Ele é semelhante com quem? Com xy não é, com y ao quadrado não é. Com xy ele é semelhante com x ao quadrado também. Então ele é semelhante com menos 3x ao quadrado. Esse é semelhante com esse, certo? Aí forma um grupo aqui. Agora vamos ver o xy, ó, menos 6xy. Menos 6xy. Ele é semelhante com quem? Com mais 6xy. Porque eles têm a mesma parte literal, ó. Aqui a parte literal aqui é x ao quadrado, é uma. Aqui a parte literal é xy. Então, são semelhantes. Eles só se misturam com quem tem a mesma parte literal. Com quem tem parte literal diferente, eles não se misturam, não se juntam. Aí, vamos lá. Sobrou quem? Sobraram dois, que tem a mesma parte literal, que é y ao quadrado, ó. Então, vai ficar assim, mais 6y ao quadrado, mais 3y ao quadrado. Pronto. Aí agrupei por semelhança, ou seja, tem a mesma parte lateral. Então aqui eu tenho, ó, 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado, e pode resolver 6 menos 3, que vai dar 3x ao quadrado, certo? Menos 6 com mais 6, ó. Menos 6xy com mais 6xy. Aqui o sinal diferente eu subtraio. 6 menos 6. Quanto que é 6 menos 6? Zero. Então aqui zerou, ó. 6 menos 6, zero. Então isso aqui nem vai aparecer, ó. Zerou. Some essa parte, tá vendo? 6 menos 6, zero. Então, some. Agora que eu tenho mais 6y ao quadrado com mais 3y ao quadrado. Aí eu posso juntar, que tem a mesma parte lateral. 6 mais 3. Então, vai dar mais 9y ao quadrado, que é essa parte aqui, ó. Mais 9y ao quadrado. Pronto. Então, esse é o polinômio que eu encontrei, certo? Então, é dessa forma, pessoal, que eu faço expressões algébricas de polinômios, certo? Aqui, no caso, já está misturando multiplicação, adição e subtração, certo? Multiplicação, adição e subtração ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Até mais.